Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro espírita, onde o espiritismo é analisado de uma forma simples e objetiva. O tema de hoje começa com uma pergunta: você tem medo de espíritos? – 99% dos espíritas acreditam em espíritos e apenas 1% morre de medo dos espíritos. Eu não tenho medo de animais, não tenho medo de monstros, não tenho medo de espíritos, tenho medo de pessoas que machucam, ferem e matam. Se você tem medo de espíritos, não se preocupe, você é como a maioria das pessoas. Alguns até dizem que não acreditam em almas do outro mundo, mas evitam ao máximo a situação de ficar sozinhos no escuro. Vai que resolve aparecer algum, não? É comum a visão de espíritos? Não. Esporadicamente, pode ocorrer de alguém enxergar espíritos por alguns momentos ou por curtos períodos da vida, o que não quer dizer que possua a mediunidade da vidência. São as chamadas aparições acidentais ou espontâneas. O que é evidência? Segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo 14, item 167, o médium vidente é dotado da capacidade de ver espíritos. Os desencarnados são visíveis para a alma do médium e não para os olhos físicos, haja visto que estes podem estar fechados e mesmo assim a visão não desaparece. Como isso é possível? O que realmente se enxerga quando percebe algum espírito é o seu perispírito, o corpo fluídico que o acompanha após a morte do corpo físico. O perispírito é um envoltório semimaterial composto de matéria quintessenciada, que é uma substância etérea e sutil, moldável de acordo com a evolução e a vontade do espírito. Para o perispírito se tornar visível, é necessário no ambiente exista no mínimo uma pessoa que forneça as energias necessárias para sua tangibilidade, funcionando como médium. Se forem visões esporádicas ou isoladas, a tranquilidade e a calma são importantes. A prece auxilia tanto o desencarnado como o encarnado. Os espíritos perceptíveis, na maioria das vezes, precisam de auxílio, orientação e consolo. Se forem visões constantes, é fundamental compreender o que pode estar acontecendo, e as casas espíritas estão preparadas para os esclarecimentos necessários. Se a pessoa tem o dom da mediunidade, é recomendável o estudo e o conhecimento para realizar e controlar o fenômeno. Lembrando sempre que as visões podem ser uma maneira da espiritualidade chamar a atenção da pessoa para a vida após a morte e a realidade do mundo espiritual. Se forem visões perturbadoras, a terapia do passe, do estudo do Evangelho e uma mudança positiva no padrão vibratório são medidas eficazes na solução do problema. E por que estudar a doutrina espírita? O conhecimento é a resposta ao medo e ao preconceito. Kardec, sob a orientação dos benfeitores, desvendou o véu do mistério da continuidade da vida e matou a morte. Os mortos não estão mortos, estão mais vivos como nunca, apenas habitam outra dimensão. Se às vezes é permitido por Deus que eles se manifestem, seja visualmente, seja de outra maneira, é porque disso se pode tirar algo de útil, aproveitando cada oportunidade para o crescimento espiritual. Medo por quê? Os espíritos são almas como nós, que nos precederam na volta à dimensão espiritual e estão planejando o retorno à carne. Ninguém se transforma em anjo ou demônio apenas porque desencarnou. Somos lá o que fomos aqui. O medo está ligado a lendas, filmes, livros e histórias.
São fantasias alegóricas para entreter ou assustar. À medida que compreendemos a realidade da vida espiritual, esse medo tende a desaparecer. Respeito e amor é o que todos precisamos, estejamos encarnados ou não. O que falar de lugares assombrados? Os lugares considerados como mal assombrados são frequentados por espíritos ali apegados, que encontram médium ou médios para produzir fenômenos. Eles não vão permanecer ali para sempre. Quando surgir o desapego por coisas e criaturas, eles passarão a entender que a ignorância era o móvel de seu cativeiro. Muitos, quando passaram para o mundo dos espíritos, por sua vontade, os leva para as terras, bens do seu consumo, e por vezes perturba seus próprios familiares, com a permanência junto aos bens materiais, até o dia em que começa a surgir, ainda que pequeno, entendimentos das leis de Deus. Os benfeitores espirituais usam esse canal para retirar do ambiente de apego às coisas que não mais dizem respeito à sua ascensão. Assim pode acontecer com qualquer espírito que foi apegado enquanto encarnado. Todos, para o próprio bem, devem conhecer o Evangelho de Jesus e buscar praticá-lo, pelo menos se esforçar para tal, a fim de conhecer a verdade única que tem a força de libertar a criatura. Devemos lembrar de que o ouro e as paixões são dois monstros escravizantes dos povos, ao lado do orgulho e do egoísmo, que apagam os sentidos do amor e da caridade. Os espíritos se apegam mais às pessoas com as quais simpatizam, do mesmo modo que pelas coisas. É de bom senso analisar os homens, que são os mesmos espíritos encarnados, os que se afinizam entre si e se integram uns aos outros, alegrando-se. A lei do equilíbrio nos induz a usar o que nos foi entregue por Deus sem os devidos abusos, até mesmo os nossos dons espirituais, para que vivamos em plena paz com nós mesmos, sentindo a lei da caridade que ensina quanto mais doamos, mais recebemos pelo amor de Deus. É bom saber que os espíritos se ligam às pessoas por vingança, não deixando de haver também sintonia entre quem fez e quem recebeu o mal. Foi por isso que Jesus pediu para perdoarmos aos que nos ofendem e caluniam, estabelecendo o amor no coração dos que são injuriados e desligando-nos dos fios de ódio dos quais nos ofendem. A prisão de certos espíritos em determinados lugares pode ser igualmente faltas anteriores. É a lei agindo para educar o infrator. Isso é muito comum em todas as divisões dos reinos da natureza. O espírito elevado não se prende nem tem predileção por lugares determinados. Onde eles estiverem, aí se encontra o seu céu de amor e fazendo caridade, pois lhes falta oportunidade para tais aspirações de fraternidade. Quanto aos lugares mal assombrados, a chave pode estar na ignorância dos encarnados, que prende os espíritos ainda ignorantes e com suas mentes desequilibradas, podendo ser até seus próprios familiares, que partiram para o mundo dos espíritos. As casas mal assombradas não o são só pelos antigos moradores. Há muitos espíritos que formam grupos e, sendo ainda materializados, vivem como homens, buscando aqui e ali as mesmas paixões e os mesmos vícios. Eles se reúnem, como fazem os encarnados, com a liderança firmada sobre os que os dirigem. Às vezes, quando encontramos nas casas ou nos lugares abandonados alguém da sua esfera ali morando e não se afinam com eles, os expulso tomando conta do lugar como donos. Já os que ali estavam
Se resiste e são vencidos, saem espavoridos e em busca de outro lugar onde possam ficar, e isso perdurará até que evoluam. Quando os ex-habitantes dos lugares são espíritos evoluídos, estes são desapegados de bens materiais e sua ação visa ao bem comum. Quanto mais elevados, mais estão desligados até das famílias, porque se interessam por toda a humanidade, como irmãos se aglutinando no amor universal. Os espíritos, mesmo os ignorantes, não têm preferência pelas ruínas ou lugares desertos. Isso é invenção popular. Eles preferem mais os lugares habitados. Os maus e os viciados, porque estão sempre procurando absorver os fluidos dos encarnados, com os quais saciam seus desejos inferiores. Já os bons, porque sentem alegria e encontram ocupação na convivência com os homens. Eles vão a muitos lugares, mas preferem companhias humanas. É nesse momento que começa a funcionar a mediunidade. A alma encarnada atrai com maior facilidade os espíritos que estejam na sua escala de evolução. Aquele que frequenta os botecos servirá de médium dos espíritos que ainda sugam o vapor do álcool, e com o efeito neles é o mesmo que se dá com o encarnado. Se preferirmos os clubes, o futebol, o jogo, a política ou os templos, teremos companhias espirituais compatíveis com o lugar que procuramos. Essa é a justiça. A lei entrega a cada um aquilo que cada um deseja. Podemos saber quais são as nossas companhias espirituais pelo que somos? Basta para isso uma simples análise, para que possamos nos certificar dessa verdade. Os benfeitores da humanidade aproximam-se de todo o ambiente terreno por misericórdia, inspirando a todos ao amor e à caridade para as mudanças de vida. Há espíritos, como acontece com os homens, que preferem a solidão, porém são poucos e não permanecem isolados por muito tempo. Não precisamos sentir medo de fantasmas. Eles são espíritos errantes que no amanhã serão melhores e passarão a ajudar os que ficaram para trás. Oremos por eles, pois são filhos de Deus e nossos irmãos. O Espiritismo vai abrindo o Evangelho da vida para todos lerem. Somente o ignorante tem medo do que é chamado de sobrenatural. Tudo que existe tem uma razão de ser. São lições disseminadas em toda a criação para que se conheça a verdade. Os espíritos gostam mais da presença dos homens devido às trocas de fluidos, e neste manejo de amizade começam a desenvolver a fraternidade que os leva para o amor no futuro. O bem nasce quando o espírito aprende o que é o mal. O mesmo se dá com o amor que vem após o ódio. Não poderemos permanecer no mal e no ódio, porque o bem e o amor são eternos. Em certos casos, os familiares desencarnados costumam ficar certo tempo onde viveram para ajudar seus familiares que ficaram, mas nunca estão se apegando aos tais, nem aos bens materiais que possuíam. Neste caso, nunca manifestam a sua presença por meios desagradáveis, procurando ajudar em silêncio completo, dando com a mão, como diz o Evangelho, sem que a outra perceba. Os homens e os espíritos desencarnados têm as companhias espirituais que a afinidade designa. Estamos rodeados por espíritos que nos são afins. Esta é a justiça divina, é o amor em sua função superior. Podemos também notar que no Brasil os fenômenos nascidos da inferioridade estão desaparecendo por causa dos recursos evangélicos que estão se processando. É a força da caridade em toda parte, é o amor em evidência. Nos países onde não se estuda a realidade da vida espiritual, os atos dos espíritos que habitam as casas ditas mal assombradas são terríveis,
porque lhes faltam os meios que o Espiritismo fornece para educar esses espíritos. Cabe ao tempo cuidar disso. Depois que os povos acordarem e buscarem os recursos nos livros das obras básicas do Espiritismo e nos homens de bem, encontrarão os caminhos da paz, do amor e da caridade. Os espíritos devem procurar a harmonia da mente, cortando os condicionamentos que se acostumaram a fixar o mundo mental das coisas negativas, fugindo de ambientes que possam influenciá-los com ideias e paixões inferiores. No esforço de melhorar, Deus está presente, ajudando na libertação. A lei divina não obriga a quem quer que seja, espera o seu consentimento no que toca ao amor e à caridade. É então neste momento que os benfeitores da eternidade passam a ajudar com maior alegria possível. Existem muitas histórias que viajam de país a país, circulando de boca em boca, que são meras fantasias. No entanto, elas têm um fundo de verdade, que mais tarde a humanidade descobrirá. Os espíritos que se reúnem em determinados lugares, chamados mal-assombrados, o fazem por sintonia. O livro dos médiuns responde a uma pergunta se podemos e qual o método mais eficiente para expulsar os espíritos maus dos lugares e de perto dos encarnados. A resposta vem luminosa dos benfeitores, dizendo que o melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. E como atrair os bons? É tornar-se um deles, abrir o coração para o amor e a caridade. Nosso exemplo, irradiando o bem, imprime-se na mente popular e vai melhorando a melhoria dos homens e dos espíritos. Estamos caminhando para a maturidade dos espíritos que povoam a Terra. Quem não se interessar em melhorar na Terra pode ser convidado a sair dela, o que poderá lhe custar muito tempo para a volta ao lar que deixou por negligência. Mas, como tudo são lições, e em um ambiente agressivo, aprendemos com mais rapidez a sermos bons e amar a Deus. Espíritos desordeiros se aproximam da terra, atraídos pelos homens desordeiros. Nós, espíritas, estamos recebendo ensejos de luz no aprendizado e devemos aproveitar as oportunidades que passam. Peço para não se esquecerem de que em todas as circunstâncias Jesus está firme no leme dos nossos destinos, ajudando-nos a ascender, mesmo se passarmos por outros mundos, Ele não se esquecerá de nós. Mas aquele que perseverar até o fim sairá vitorioso. Se de fato estamos com Jesus, passamos a ser uma nova criatura, libertando-nos dos incômodos e perturbadoras companhias espirituais. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Vocês, meus irmãos, que chegaram até aqui, não esqueçam das palavras de Jesus. Conheça a verdade vos libertará. Esse é o grande objetivo deste canal. Se inscreva e acione as notificações. Até o próximo encontro. Muita luz, paz e amor.